Fala galera, a dica hoje é sangue. Vamos falar desse tecido conjuntivo de transporte, de defesa do organismo tão importante para nós vertebrados. O sangue ele tem duas fases, uma fase líquida chamada plasma e uma fase constituída pelos chamados elementos figurados celulares e não celulares. Vem comigo para falar um pouquinho de sangue. Então o sangue ele é constituído por uma fase líquida que é o plasma e por hemácias, plaquetas e leucócitos. Hemácias, plaquetas e leucócitos nada mais são do que os chamados elementos figurados celulares e não celulares do nosso sangue. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses elementos. Vem comigo. O plasma é constituído essencialmente de água, íons, lipídios, carboidratos e proteínas. As proteínas representam o principal elemento do plasma, ou um dos principais elementos do plasma, porque essas proteínas elas podem ter diferentes funções dentro do plasma. Vamos ver que proteínas seriam essas, as mais importantes pelo menos, e que funções elas teriam. Nós temos a albumina, que confere ao sangue a pressão colodosmótica, o fibrinogênio e a protrombina, que são proteínas de coagulação, e as imunoglobulinas, ou anticorpos, que conferem defesa. Então o plasma é essa sopa de moléculas em água que faz desde o transporte de substâncias, a defesa do organismo, a cicatrização de tecidos por meio da coagulação, ou seja, é um elemento muito importante. Uma dica preciosa. Qual é a diferença entre plasma e soro? É que o soro é o mesmo plasma sem as proteínas coaguláveis. Quando o sangue coagula, ele libera uma parte do plasma sem as proteínas que foram usadas na coagulação. Essa parte do plasma é o soro. Então o soro nada mais é que plasma menos proteínas coaguláveis. Vamos continuar. O próximo componente do sangue são as hemácias. As hemácias que são originadas na medula óssea vermelha a partir dos reticulócitos, que são as hemácias jovens. Elas são células nucleadas que especificamente transportam oxigênio. Vivem em média 120 dias, são bicôncavas. E a despeito das hemácias, as principais alterações que acontecem em nosso corpo são as anemias, que podem ser de vários tipos. Eu separei aqui algumas para a gente verificar. A anemia ferropriva, que é a redução de ferro hepático, levando a uma redução da quantidade de hemácias no sangue. A anemia perniciosa, que é a redução da vitamina B12, também levando a redução de hemácias no sangue. E duas anemias genéticas. A anemia falciforme, que forma hemácias defeituosas em forma de foice, daí o nome falciforme. E as talassemias, que são um tipo também de anemia genética. Queria só chamar a atenção para uma outra dica complementar aqui. Em áreas que tem malária, já que o plasmódio é o parasita de hemácia, quem tem anemia falciforme é resistente à malária, porque o plasmódio não consegue se desenvolver nas hemácias falciformes, ok? Vamos continuar. As plaquetas não são células, são fragmentos de células chamadas megacariócitos. São também chamados de trombócitos, tem a ver com a coagulação do sangue e plaquetopenia é o nome que se dá à redução de plaquetas. Essa redução de plaquetas pode ocorrer em função de doenças. Algumas eu separei aqui para nós darmos uma olhada. Na dengue, a redução de plaquetas pode levar ao quadro hemorrágico. No calazar, a redução de plaquetas pode levar a quadro hemorrágico nas fases mais avançadas da doença e a hemofilia é uma condição genética na qual também pode haver dificuldade na coagulação e alteração da quantidade de plaquetas no sangue. Bom, vamos finalizar agora falando dos glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células nucleadas que fazem a defesa do organismo. Podem ser agranulócitos e granulócitos. Essa classificação de agranulócito ou granulócito leva em consideração a presença ou não de grânulos no citoplasma do glóbulo branco. Vamos lá. Os agranulócitos são os linfócitos que podem ativar macrófagos e sintetizar anticorpos, ou monócitos, que removem tecidos mortos ou danificados do corpo. Já os granulócitos podem ser eosinófilos, que conduzem a resposta alérgica e a resposta a parasitas, neutrófilos, que fazem a fagocitose de elementos estranhos ao corpo,
e basófilos que liberam heparina e histamina nos processos de resposta a agentes estranhos no nosso organismo, ok? Dito isso, a gente pode, com essa rápida revisão de sangue, encarar a próxima questão. Vem comigo. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual é a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Letra A, filariose. Letra B, hemofilia. Letra C, aterosclerose. Letra D, doença de Chagas. Ou letra E, síndrome da imunodeficiência adquirida. Dessas doenças, a única que tem relação com dificuldade na coagulação sanguínea é a hemofilia. Resposta, portanto, na letra B. Valeu a dica, um abraço e até a próxima.